A paz de Deus, como estão vocês? Tudo bem por aí? Espero que estejam todos bem. E o vídeo de hoje eu vou falar de uma coisa muito importante que é sobre como Deus ativou minha visão espiritual, como Deus abriu a minha visão espiritual. Esses dias eu estava indo no ônibus trabalhar, né, cedinho. E aí eu estava conversando com o Senhor, né, falando, ô Senhor, como eu queria, né, que as pessoas tivessem também um entendimento da palavra, que o Senhor mostrasse o mundo espiritual como eu vejo hoje. O Senhor se revelou para mim, né? E aí, quando eu terminei assim de pensar, o Espírito Santo começou a ministrar em meu coração, para que eu pudesse, né, gravar esse vídeo, para que pudesse passar para vocês a respeito do que é o mundo espiritual. Glória a Deus. E o Senhor foi falando no meu coração, né? E eu comecei a escrever no meu celular, né? Colocar tudo que o Senhor falava para mim, eu colocava escrito no celular. E foi assim até quase chegar no trabalho. Eu fiquei assim impactada como o Senhor, ele atende as nossas orações. Aquele desejo que eu tive, né, de que passar para mais pessoas aquilo que o Senhor tem me entregado, e o Senhor respondeu na hora, e eu fiquei assim impactada. Então vamos lá para mais um vídeo, espero que vocês gostem. Se não for inscrito ainda no canal, se inscrevam, deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e possa mandar para mais pessoas. E deixe também seus comentários, para que eu possa saber o que vocês estão achando. Se quiserem fazer alguma pergunta, se tiverem alguma dúvida, eu puder responder, e ficarei muito feliz em poder ajudar. Amém? Então vamos lá. O versículo chave, né, para este vídeo, que fala sobre como entender o mundo espiritual, está em 1 Coríntios 2, do 13 ao 14, que fala assim. Do 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Amém? Glórias e glórias e glórias ao nosso Rei da Glória. Então eu vou falar para vocês acerca do que o Senhor me entregou, né? E nós vamos saber mais através desse vídeo sobre as coisas espirituais. Quando Deus abre nossos olhos espirituais, é como se Ele nos convocasse como soldados a guerrear. No entanto, Ele nos coloca no meio da guerra para que a gente aprenda a guerrear. Quando estamos passando por uma situação difícil, nos achegamos mais a Deus, e é exatamente aí que Deus usa a situação para que Ele comece essa obra linda. Primeiro, no meio da batalha, Ele vai testar o nosso coração e nos leva até o deserto. Às vezes, sem amigos, sem família por perto, sem ninguém que aparentemente vai nos tirar desse lugar. E é nesse lugar onde temos um encontro com Ele. A gente começa a se perguntar o porquê da situação difícil. E nesse momento, o Senhor começa a se revelar a nós, trazendo à memória tudo o que fizemos de certo e de errado, e automaticamente vem um sentimento de arrependimento, e então a gente começa a pedir perdão às pessoas que a gente magoou um dia, né? E nesse momento começa a acontecer uma transformação divina em meio ao caos. E quanto mais a gente tenta entender
entender o que aconteceu, mais a gente se aproxima de Deus. Aleluia, glória a Deus. E vai nos dando aquela vontade de tentar resolver o problema, mergulhar mais fundo no que Deus disse e vamos até a Bíblia procurar através das Escrituras o que realmente está acontecendo. Porque Deus se revela através da sua palavra. Glória a Deus. E nesse tempo começa o processo de libertação. As escamas dos olhos começam a cair, como está escrito em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Glórias a Deus. É um processo onde o Senhor segura na nossa mão e vai guiando cada passo. E cada vez que você dá um passo, Ele vai revelando algo do próprio Espírito, né? Do Espírito de Deus. Uma chave para que a gente receba mais de Deus é a obediência, porque sem a obediência ao que Deus diz nas Escrituras, todo esse processo vai ser em vão. E Deus vai nos dando direções, vai falando e mostrando o próximo passo para o nosso propósito. Vamos começando a enxergar porque Deus nos colocou no deserto e vai nos revelando para que Ele nos colocou neste lugar. E aí vai começar a transformação e a gente vai começar a enxergar tudo aquilo que Deus faz, fez e fará na nossa vida em meio da nossa obediência à voz do Senhor. Ele nos coloca no campo de batalha não para que morramos, mas para aprendermos a guerrear como soldados. Nos ensina a colocarmos a armadura em primeiro lugar para não sermos consumidos. E nos revela que a guerra não é carnal, mas sim espiritual. Como diz em Efésios 6,12, onde ele nos ensina que o combate cristão não é contra pessoas, mas sim espiritual, contra as regiões celestiais. O foco é a batalha espiritual, exigindo oração e armadura de Deus. Ele nos chama a sermos seus soldados e nos dá armamento para começarmos a lutar a favor dele. Passamos por provas para que o Senhor, para o Senhor saber se já estamos aptos para entrar nessa batalha. E ele testa o nosso coração para saber se somos pessoas boas ou más. Testa nosso caráter, que é muito forjado nesse processo, pois para que ele nos entregue as armas espirituais, teremos que ter a estrutura que um guerreiro precisa. E o que são essas armas? Em 2 Coríntios destaca que a batalha não é carnal, mas focada em destruir argumentos e levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. E em Efésios 6, do 11 ao 18, fala sobre a armadura de Deus. Descreve as armas de defesa e de ataque. O cinto da verdade, couraça da justiça, calçados do evangelho, escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito. Aleluia, que é a palavra de Deus e a oração. Temos também que ter os frutos do Espírito. Em Gálatas 5, 22, 23, fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E assim, quando já estamos prontos para começarmos a fazer o que Deus mandou, já estamos preparados para trabalhar na obra de Deus. Aleluia, glória a Deus.
E quanto mais a gente busca conhecer a Deus, mais relacionamento temos com Ele, mais intimidades teremos, mais Ele se revela para nós e nos dá mais entendimento de como é o mundo espiritual. Espero que vocês tenham entendido o que o Senhor Jesus ministrou em meu coração. E se tiverem alguma dúvida sobre o mundo espiritual, sobre alguma coisa que eu falei aqui, né? Que eu li aqui, foi tudo que Deus me revelou. Eu deixei aqui escrito, né? Coloquei os versículos bíblicos para que vocês possam entender mais. E se quiser deixar alguma pergunta aí nos comentários, vou ter o maior prazer de responder vocês. Amém? Louvado e glorificado seja o santo nome do Senhor. Deus seja louvado hoje e eternamente. Amém? A paz de Deus. Espero vocês no próximo vídeo. E não se esqueça, se não forem inscritos ainda, se inscreva no canal, deixa seu joinha e faça seu comentário, que eu vou estar aqui, ó, esperando para ver o que vocês vão comentar. E vou estar ansiosa também para responder vocês. Amém? Glórias e glórias e glórias no nosso Rei da Glória, Jesus amado, Cordeiro Santo e Fiel.